A gente vai conversar com o deputado Fernando Rodolfo, que está na linha com a gente agora, e vamos falar sobre essa questão da PEC dos precatórios, então. Bom dia, deputado Fernando. Bom dia, meu caro Jessé, bom dia, ouvintes da CBN Caruaru, satisfação falar com vocês mais uma vez. Deputado, eu trazia aqui no início do programa, inclusive falava agora antes da sua entrada sobre a questão da PEC dos precatórios. Nós conversamos em outro momento aqui sobre essa necessidade. O senhor é um deputado que tem, inclusive, caminhado alguns municípios do estado de Pernambuco em algumas audiências públicas voltadas para essa questão, onde os professores reivindicam os valores, né? Alguns municípios já, inclusive, iniciaram o rateio através do Fundeb. Como é que está essa questão aí no Congresso Nacional? Como é que o senhor tem acompanhado essa movimentação agora dessas liberações? Olha, Jessé, isso está muito bem resolvido. Tanto o rateio do Fundeb quanto o rateio do precatório do Fundef. São dois assuntos distintos. O rateio do precatório do Fundef, ele está agora garantido através da Constituição. Então, a partir do momento em que o município ou o governo do Estado receber o recurso oriundo dessa demanda judicial, que nós chamamos de precatório do Fundef, o professor terá direito a 60%, pelo menos, desse montante. Com relação ao rateio do precatório do Fundeb, aliás, do Fundeb, que é da sobra do Fundeb, é que ano passado, né, pela primeira vez, os gestores tinham a obrigação de aplicar pelo menos 70% do valor recebido através do Fundeb, né, na valorização do magistério e também utilizar esse recurso para pagamento dos profissionais de ensino. Aqueles que trabalhavam no apoio pedagógico, disciplinar, enfim, todos os profissionais. Como as escolas passaram um bom tempo fechadas, muitos prefeitos não conseguiram gastar esses 70%. Então, nós defendemos no Congresso Nacional que houvesse um rateio dessa sobra. Por exemplo, se ele só gastou 50%, faltaram 20% para ele atingir o limite legal. Então, nós defendemos que ele rateasse esses 20%. Por isso que em alguns municípios o dinheiro foi um pouquinho mais, em outros foi um pouquinho menos para o professor. Mas tanto um quanto o outro, tanto o rateio do Fundeb quanto o rateio dos precatórios do Fundef, estão garantidos por lei. Agora, deputado, existem alguns municípios que já iniciaram esse rateio, existem outros municípios que ainda há uma reclamação dos profissionais de educação que não receberam, mas o dinheiro tem que ser investido na educação, inclusive se sobrou, claro que sobrou por conta dos investimentos que foram feitos em educação, que não tiveram a educação presencial, inclusive por conta da pandemia, devem sim fazer esse pagamento. Onde houve sobra, né, porque teve lugar por aí que o prefeito pegou a sobra e comprou, por exemplo, notebooks, saiu fazendo compras assim para investir no setor da educação e no final de tudo não fez o rateio, né? Mas aí, nesses casos, ele alega que não houve sobra. Mas onde houve sobra, o gestor tem por obrigação de fazer esse rateio, porque ele não pode entrar no exercício posterior, no caso 2022, sem a utilização completa desse valor de 70%. Com a aprovação da lei, que já foi no finalzinho de dezembro, a lei já foi praticamente no apagar das luzes do ano de 2021, houve uma brecha para que os gestores fizessem esse rateio agora em janeiro. Por isso que aqui em Caruaru, por exemplo, a prefeita ainda não fez, deve fazer por esses dias, né? Existe uma reclamação aí dos professores que não receberam, mas a prefeitura já sinalizou de que vai fazer esse rateio com os professores agora no começo de janeiro. Em outros municípios, a maioria por aí, inclusive, já fez o rateio. Em outros lugares, o prefeito não fez porque alega que não houve sobra. E aí é importante esclarecer que nessa questão do Fundeb, do rateio do Fundeb, o professor aposentado ele não tem direito. Por quê? Porque ele não recebe a sua aposentadoria através do Fundeb, ele recebe pelo Fundo de Previdência. Então, nós estamos falando de uma sobra que era de um dinheiro que era para ter sido utilizado no exercício de 2021 para os professores da ativa. Então, se sobrou e haverá o rateio, o professor aposentado não é contemplado. Ele é contemplado, sim, no rateio dos precatórios do Fundef, que aí é o inverso. Aí quem tem mais direito é justamente o professor aposentado.
Então, nesse caso, não há reclamação por parte do professor que esteja aposentado, porque o valor era destinado, inclusive, para as pessoas que estavam na ativa. Mas, em relação a esse outro valor, né, para a questão agora de quem é aposentado e que recebe mais, evidentemente, por conta dessa espera, como é que está a expectativa para recebimento desses valores? Bom, no caso do precatório do Fundef, aí sim, o professor aposentado ele é o principal ator desse evento, porque esse precatório é uma dívida que a União tem com os municípios, justamente porque na época lá, de 97 até 2006, o governo federal não estava repassando de forma correta o valor do Fundef, que antigamente era Fundef. Então, houve um prejuízo aos municípios e, consequentemente, aos professores. Agora, esse prejuízo está sendo corrigido. Então, por isso que os professores aposentados, principalmente aqueles daquela época, e assim, aposentados, leia-se de 97 até aqueles que trabalharam de 97 até 2006. Antes de 97, o professor não tem direito também. Ele se aposentou em 1995, ele não tem direito. Porque o período de erro do Fundef foi de 97 até 2006. Então, eles têm direito. Caruaru iria receber em 2022 54 milhões de reais, de uma vez. Só que aí houve um parcelamento através da PEC, então vai receber 40% desse valor agora em 2022, 30% em 2023 e 30% em 2024. Toda vez que o município receber um dinheiro, 60% desse valor recebido vai para os professores. E aí será feita a divisão. Não é? Por isso que tem professor aí recebendo 50, 60, até 70 mil reais de rateio precatório. Com relação ao Estado, o Estado de Pernambuco também iria receber em 2022 3,9 bilhões, ou seja, quase 4 bilhões de uma vez em 2022. Da mesma forma que em Caruaru, será parcelado em 3 vezes. Toda parcela que chegar nos cofres do governo do Estado, o professor da rede estadual terá direito a 60%, graças à nossa luta lá em Brasília. Falando nessa luta, deputado, isso vem de um bom tempo, que inclusive com participações, como eu citei, em algumas movimentações nos municípios, e essa preocupação pode-se dizer agora que mesmo com o parcelamento, no caso do Fundef, é uma vitória nesse momento para o povo brasileiro, para a classe dos professores? É uma vitória muito grande, Jessé, porque esse dinheiro estava praticamente perdido. Né? Em 2017, em 2018, o Tribunal de Contas da União baixou uma cota em Brasília proibindo os prefeitos de fazerem esse rateio com os professores. Porque não havia uma lei específica que dissesse que o professor tem direito a esse dinheiro. Então, na ausência de uma lei federal, o Tribunal de Contas se manifestou de forma contrária. Por isso que muitos prefeitos já estavam dando como certo de que não poderiam pagar aos professores. E muitos professores estavam já desiludidos, sem esperança de receber esse dinheiro. Foi quando nós abraçamos a luta em Brasília, desde 2019, quando assumi o mandato, e viemos trabalhando, fazendo audiências públicas, conversando com professores, dialogando com os prefeitos, para que pudéssemos juntos encontrar uma forma de fazer com que o professor recebesse, mesmo antes da lei federal. E aí nós conseguimos algumas vitórias em alguns municípios. Mas agora, com a lei federal 14.057 e depois dela, com a constitucionalização, que foi agora através da emenda 114, no dia 16 de dezembro do ano passado, aí nós colocamos um ponto final. É uma grande vitória. O professor está recebendo aí dinheiro. Lá em Panelas, por exemplo, a semana passada, ou retrasada, a gente teve lá o professor recebendo quase 40 mil reais, né, no seu contra-cheque. Lembrando que isso é um abono, não é que ele vai receber todo mês isso. Isso é um abono, é uma vez só. E não se incorpora ao salário. É uma grande vitória para os professores que há muitos anos estavam esperando esse dinheiro, mesmo que ele venha parcelado em 3 vezes. Lembrando que ele só será parcelado onde o dinheiro ainda não chegou. Por exemplo, Caruaru. Mas em Panelas, eles receberam de uma vez só. Por que receberam de uma vez só, deputado? Porque o dinheiro já tinha chegado lá. E o parcelamento vale a partir de 2022. Então, onde já tinha dinheiro, o professor recebe de uma vez.
onde ainda vai chegar, ele vai receber em 3 vezes, mas vai receber. Nós conversamos da outra vez, deputado, sobre essa questão, né, da aprovação ou não da PEC dos precatórios, sobre a questão do que isso impactaria nesse pagamento aos professores, profissionais de educação. E agora nós temos um ano de 2022 com o auxílio para ser pago aí, em média, R$400 à população. Nós temos um aumento de salário mínimo apresentado pelo governo federal. Nesse sentido, há alguma preocupação de que essa liberação de valores para outros benefícios possa prejudicar esse pagamento das parcelas futuras para os municípios que ainda não receberam? Não há esse risco, Gessé, exatamente porque foi tudo calculado, né? A gente teria um risco aí se não houvesse, por exemplo, segundo o governo, se não houvesse o parcelamento dos precatórios, aí poderia haver um risco para essas outras despesas. E aí ele colocou, por exemplo, o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Ele colocou lá, olha, se não parcelar o precatório, a gente não vai conseguir pagar o Auxílio Brasil. Mas como houve o parcelamento da forma como o governo sugeriu, então não há esse risco de que falte dinheiro nem para um nem para outro. O dinheiro está garantido, 90 bilhões o governo tinha disponível em 2022 para fazer o pagamento de precatórios, ele não vai usar os 90 bilhões. Ele vai usar só uma parte disso. Então, essa parte que ele vai usar, vai pagar a primeira parcela dos precatórios e o restante ele vai custear as outras despesas. E aí está o Auxílio Brasil e tantas outras despesas do governo. No próximo ano, aí já é o orçamento de 2023, já é outro valor que não se discute nesse momento. Deputado, tivemos essa vitória aí para a classe dos profissionais de educação ao final de 2021. Iniciamos 2022, um ano eleitoral, geralmente é um ano de muitas discussões no campo da política eleitoral, e nesse sentido o Congresso Nacional deve votar outras pautas também, já que estamos no momento também de retomada gradativa aí com o avanço da vacinação e o caminho para a saída dessa pandemia. Como é que o senhor tem expectativas nesse ano, mesmo eleitoral, para o Congresso Nacional e as pautas que devem ser votadas por lá? Olha, será um ano de muito trabalho no Congresso, apesar de ser um ano eleitoral, mas o Congresso tem pautas importantes. A gente ainda está vivenciando essa pandemia. Nós temos aí, por exemplo, a questão dos enfermeiros que precisa ser colocada em pauta logo agora no primeiro semestre. É uma pauta importante e necessária sobre a liberação com a máxima urgência. O Senado já aprovou lá. A gente tem esse desafio de aprovar também na Câmara dos Deputados e fazer virar lei o peso nacional da enfermagem. Esse é um assunto que precisa ser enfrentado pela Câmara agora no começo do ano legislativo e tenho certeza que será. Outras demandas importantes que vêm do governo, nós vamos votar. Precisamos combater, por exemplo, a reforma administrativa, essa PEC 32. Estamos lutando lá para que ela não entre em pauta e até agora não entrou. Vamos enfrentar essa resistência em 2022 também. Então será um ano de muito trabalho, um ano de votações importantes, sobretudo com relação ainda ao enfrentamento à pandemia. Outro assunto que também tratamos aqui ao longo do ano de 2021 é sobre o ano definitivo das eleições, né? Muitos dos políticos que entrevistamos aqui falavam sobre a necessidade de esperar chegar 2022 para iniciar os assuntos. Nós estamos na primeira semana do ano, mas já começam também as movimentações. Como é que está o sentimento para esse ano, inclusive já pensando nas eleições deste ano de 22, no governo do estado de Pernambuco, o senhor que tem uma participação ativa, inclusive, na oposição do estado, como é que está essa situação? Olha, eu continuo marchando junto à oposição. Nós temos aí 3 nomes colocados, o nome de Raquel, da nossa prefeita aqui de Caruaru, o nome de Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, que é o presidente do meu partido do estado, e o nome do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Então, são 3 importantes quadros da oposição que estão marchando, né? Anderson caminhando aí junto a Raquel, Miguel caminhando no outro movimento paralelo, mas que no fim das contas eu acho que haverá uma convergência entre os 3 e a gente tem aí um nome escolhido para disputar a sucessão do governador Paulo Câmara, que é um governador ruim, é um governo que não serve mais a Pernambuco. Nós estamos começando o ano com uma péssima notícia,
que é Pernambuco liderando o ranking aí do IPVA, na cobrança de IPVA. Isso já vem denunciando há muitos anos, que o governo de Pernambuco é um dos governos que mais cobra IPVA no Brasil, não é só no Nordeste, é no Brasil. É um absurdo essa política de imposto colocada aí pelo governador Paulo Câmara, e quem paga a conta é o pernambucano. Eu acho que o povo pernambucano pagaria muito satisfeito, mesmo que fosse o maior IPVA do Brasil, mas pagaria satisfeito se a gente tivesse estradas de qualidade. Mas as estradas pernambucanas são de péssima qualidade. Você não consegue viajar com tranquilidade, sem o risco de acidente, sem o risco de quebrar um carro, sem o risco de estourar um pneu no buraco. Você anda, não precisa ir para o sertão, não. Aqui pertinho da gente, aqui Alpinho, Ibirajuba, são estradas no Agreste que estão impraticáveis. Né? E para onde é que está indo esse dinheiro do IPVA? É isso que o povo pernambucano quer saber, porque a cobrança é muito grande em cima do contribuinte e o retorno é muito pouco. Por isso que a gente precisa virar a chave, sabe? Virar a página e mudar esse governo que aí está. Por isso, estamos caminhando e torcendo para que haja rapidamente uma definição de quem será o nome da oposição. A gente fala isso, mas também não tem um nome lá do lado do governador, não. Você não sabe quem será o candidato escolhido na oposição, mas você também não sabe quem será o candidato do governo. Mas eles dizem que vão anunciar ainda em janeiro. A gente também anuncia ainda em janeiro o nome que será colocado à disposição da população pernambucana. Ou Raquel, Miguel ou Anderson, os três têm aí, ou pelo menos dois desses aí, têm plenas condições de enfrentar o debate eleitoral e fazer Pernambuco voltar a ser dos pernambucanos. Falando sobre essa questão partidária, inclusive de definições, o senhor também colocava em xeque a sua permanência caso houvesse aí uma ingressão do presidente Jair Bolsonaro no seu partido, inclusive com a possibilidade de saída da sigla. Como é que está a situação hoje do senhor na sigla qual compõe? O prazo para filiação partidária de quem vai disputar a eleição de 2022 vai até abril. Né? Então, até abril tem muito chão. Ontem mesmo eu estive na sede nacional do partido e, nesse momento, nós temos uma situação muito confortável no PL. Eu penso agora que não é a entrada ou não do presidente que vai nos fazer decidir ficar ou não no partido. O que vai nos motivar a permanecer no partido são as condições de eleição. Por exemplo, chapa proporcional. Você que acompanha a política sabe que existe uma grande preocupação hoje na política pernambucana dos partidos que vão fazer chapa para federal. Não adianta eu estar num partido que não tenha a condição de se eleger. Eu vou nadar para morrer na praia. Então eu vou estar num partido, vou disputar a eleição num partido que eu tenha condições de garantir a nossa reeleição. E hoje, ao que tudo indica, esse partido é o meu partido, é o PL. Não tenho a menor dificuldade de admitir essa possibilidade. Devo continuar no PL. Agora, a decisão final a gente toma lá em abril. 9h54, conversamos aqui com o deputado federal Fernando Rodolfo. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade de sempre e desde já um feliz ano novo, um 2022 cheio de realizações. Gessé, um abraço para você, meu irmão. Feliz ano novo para você, para toda a equipe da CBN Caruaru, essa equipe maravilhosa que tem levado ao povo de Caruaru um jornalismo de primeira qualidade, um jornalismo impecável, imparcial. Eu quero desejar sucesso para todos vocês, sobretudo nesse ano de coberturas importantes, como é a eleição estadual. Um grande abraço a vocês.